Olá, Cris. Boa noite. Boa noite, Antônio, Micaelsen, Simone Tassinari, Vitória. Boa noite a todo mundo. Cris, Eric. Já tenho aqui a solicitação da Simone. Boa noite, Simone Tassinari. Boa noite. Tudo bem contigo? Tudo jóia, tu, querido? Estamos aqui na luta de sempre. Novidade. Papai novo, papai fresco. Papai fresco para outubro, para outubro. Vamos lá, tem que fazer Coisa bastante boa. live agora, né? Parabéns, é muita live. Tu vai ver que é uma live em cima da outra. Só live. Live a louça, live a roupa. É muita live. Mas que bom, que bom. Muito obrigado por ter aceito o convite aí de estar conversando e tomando um vinho para a gente falar de jeito de Pois, família. tu vai me matar. Eu deixei Não o vinho vou. 3 andares abaixo. Não tem Aí eu não problema. vou descer, eu vou tomar só depois. Tu aceita? Aceito, se tu quiser um golinho, eu te dou um golinho aqui. Ah, eu quero. Mas Ai, que coisa bom, que boa. bom. E para brindar esse nosso encontro, hoje a gente teve ali a disponibilidade do voto, né? Do relator e o voto de divergência no STJ, que foi bem interessante. Pois é, eu achei bem interessante que de manhã eu olhei, vamos dar uma olhada, porque, né? Como Sim, diz o concurseiro, né? Não é uma má ideia dar uma olhada no informativo de jurisprudência do dia, né? Não, vou olhar. E aí não estava disponível ainda e te mandei a mensagem. Daqui a pouco tu manda. Tá disponível. Bah, milagre, né? Muito legal. não, fechou todas. Maravilha. Muito legal. Um abraço para Elisa Ceruti, aí, que também está dando Elisa, querida. A beijos. Paola também. Legal, maravilha. Só os amigos, né? Só os Coisa boa. amigos. Maravilha, que bom. Bom, e para falar então de alimentos, queria de novo te agradecer, dizer que tu é minha eterna professora, né? Eu estou dizendo que tu é experiente, começou cedo. Tá bem, muito Não cedo. vamos levar 12 para outro anos. assunto. 12 anos eu tava lá dando aula já, de direito. Mas que Oi, bom, que Dani. bom. A Dani aí também. Conversamos bastante sobre o assunto hoje também, durante o dia. Muito legal. Coisa boa. Mas vamos lá, vamos começar. Estou ansioso para a gente poder Vamos lá. falar sobre isso. Mas acho que para a gente fazer um recorte e começar a falar antes de falar da prestação de contas, a gente poder trocar uma ideia sobre os alimentos, as características, enfim, um panorama geral para depois a gente poder entrar na prestação de contas em si, no ponto de vista processual e como o STJ decidiu isso. Quiser começar, ladies Beleza. first. Tá bem. Eu acho que nesse assunto, Daniel, e dando oi aí para Dani, para o Cláudio, pro pessoal, a gente tem no assunto dos alimentos talvez uma das coisas mais desafiadoras do direito de família, né? É um tipo de prestação diferente de todos os outros, um tipo de prestação especial e um tipo de prestação que vem acompanhado de uma série de características, assim. Então, prima pela rapidez, isso é uma coisa que é meio óbvia, né? Tá vinculado com a sobrevivência da criaturinha, né? Ou da criatura, não se sabe. E em face disso, apresenta lá uma série de características. Então, dizem que é imprescritível, só que aí a gente vai olhar e vai ver que as parcelas vencidas prescrevem em 2 anos. Aí dizem que é impenhorável, mas aí a gente vai olhar e se for um crédito alimentar mediante outro crédito alimentar, dá para fazer a penhora. Dizem que é intransmissível, mas aí dentro do inventário pode ser que o espólio venha responder pelos alimentos. Então, dizem que várias outras características e todas elas sendo colocadas em xeque, né? Incompensável. Incompensável. Entretanto, se foram pagos alimentos daquele mesmo período, no processo são possíveis de serem abatidos, porque não são compensados, Sim, né? não há compensação em si.
são impenhoráveis, entretanto, se for um crédito de mesma natureza, também pode penhorar. Então, na verdade, todas as características são colocadas em xeque a partir da realidade que vai se colocando, né? Esqueci de alguma coisa, vai lá e completa. Não, tem... Bom, falou de impenhorável, falou de irrenunciável, acho que irrenunciável falou, né? Irrenunciável não falei, mas também é aquilo que dizem, porque aí eu não posso renunciar, mas eu posso, na verdade, renunciar ao exercício do direito. Então, o direito não é renunciável, mas o exercício dele sim. Então, de fato, todas essas características, elas estão um pouco desatualizadas, né, Dani? E tem uma outra que a gente vai falar bastante sobre isso, que é a irrepetibilidade. Pois então, e aí ele é irrepetível. E por conta de ser irrepetível, é que muitas vezes nós tínhamos as prestações de contas julgadas improcedentes, porque se eu ajuizava uma ação, que é chamada hoje em dia pelo novo CPC, né, ação de exigir contas, o que seria o final, o resultado final de um julgamento de contas? Um crédito a ser pago em favor daquele que pediu a prestação, né, ou que exigiu as contas. E como os alimentos têm essa característica da irrepetibilidade, esse era um dos argumentos muito, muito fortes para que essa ação nunca fosse nem mesmo recebida muitas vezes, né? Então, tá aí um dos primeiros desse assunto, que é a irrepetibilidade, né, Dani? Exatamente, exatamente. E essa questão é bem interessante, assim, porque falar de alimentos em si é algo tormentoso. Tem uma frase muito interessante também, que é da Águida Arruda Barbosa, que fala que o calvário nas ações de alimentos no judiciário está na incessante busca daquele famoso binômio alimentar. Porque sempre quem paga acha que está pagando muito. E quem recebe acha que está recebendo muito pouco. Então, a gente encontrar esse famoso binômio alimentar é um exercício difícil. Até a gente parte do pressuposto que quando a gente fala de criança, adolescente, pela nossa jurisprudência do Tribunal Gaúcho e de que as necessidades elas são presumidas, inclusive às 7 horas começou uma live do Rui Portanova, desembargador Rui Portanova, com o IBDFAN do Vale do Taquari. Falando... Eu vi, e eu tinha muita vontade de estar lá também. Bom se a gente pudesse se juntar, né? Todo mundo na mesma sala. Seria bem interessante. Então, ele está falando lá da essencialidade de demonstrar os gastos, mesmo quando criança e adolescente. Então, de fato, a gente precisa ter essa preocupação. Eu vi que entrou a Delminha, entrou? Cláudio. Entrou a Delminha, entrou Zanete, entrou... Cláudia também tá aí, tá todo mundo. Tá aumentando a responsabilidade. Beijo. Que beleza. Só especialistas, né? A gente aqui brincando disso. Tá certo. E então... E até complementando, só para dizer como é difícil mesmo, a gente vê casos de repercussão, isso só mais para ilustrar mesmo, para pontuar, antes de entrar no recorte principal, eu me lembro, até hoje eu estava lembrando do caso do Ronaldinho Gaúcho e mais recente do caso do Wesley Safadão. E a questão, o Wesley Safadão, pelo que eu lembro, era uma questão de revisão de alimentos para reduzir o valor. Então, chegar no binômio necessidade e possibilidade é um exercício muito difícil. E a gente sempre tem aquele senso de injustiça, e a depender do qual é o senso de justiça da pessoa, mas é dificultoso encontrar um valor que agrade a todo mundo, né? É porque em questões familiares, quando estamos na família, aquela que a gente optou por constituir, 1 mais 1 não é 2, porque há certas flexibilizações e há certos ajustes e combinações que às vezes não deixam nem as pessoas verem a realidade. Então, quando a gente é pai ou mãe, há uma junção de esforços para conceder aquilo que nossos filhos precisam, isso na maioria das vezes, né, numa parentalidade responsável.
Então a gente usa o cheque especial se for necessário, a gente tira um financiamento num crédito rotativo, a gente troca a dívida lá com a mãe, com o pai, que são os avós da criança, e chama lá, ó, vamos lá. E quando há o rompimento dessa conjugalidade, a divisão também não é por 2, porque ela é por 2 mais um 0,8 que vem agregado de um custo que não existia naquela entidade familiar. Então, a gente divide, né, aqueles esforços conjuntos e encontrar o binômio é praticamente impossível. Me desculpa aí quem está acostumado a encontrar o binômio, mas é praticamente impossível. E quem oferece sempre acha que está sendo logrado, e quem recebe sempre se sente muito ofendido com aquilo que recebe, e não raras vezes até teria vontade de mandar tudo longe, não quero receber isso aqui, porque se eu tiver que ficar me incomodando com isso, né? Exato. Então, na verdade, todas as operações matemáticas na família, elas vão por água abaixo, porque quando eu divido aquilo que o esforço de 2, então 1 mais 1, às vezes dava 4, agora quando eu divido esses 2, eu não tenho mais um inteiro. Eu tenho 0,6 de um e 0,7 de outro, porque os custos também aumentam, né? E aí, numa pandemia como hoje a gente vive, pior, porque aí as pessoas têm necessidades básicas e primárias muito pungentes, muito significativas, e aí aquilo que antes sobrava agora começa a faltar. E o Daniel Bucard dizia que onde a farinha é pouca, a briga aumenta, né? Verdade, verdade. E até mesmo que talvez, hipoteticamente, eu tenha encontrado, seja por acordo ou seja por uma decisão judicial, aquele binômio alimentar e tenha fixada essa verba, sempre que houver algum tipo de alteração, a gente fala que os alimentos têm aquela cláusula rebus sic stantibus, e hoje em dia, nessa pandemia, sem dúvida, o suporte fático ele está incidindo para a aplicação da norma, para possibilitar, sim, em tese, né? Mas para possibilitar o pedido de aumento, de revisão dos alimentos. Claro que a revisão em si ela serve para mais, para menos, ou até para, em outros casos, pelo 1699, para exonerar. Mas, obviamente, a gente está vendo uma enxurrada de movimentações no sentido de fazer um pedido de redução. E aí até eu queria ver, eu até queria, de tanto pensar, assim, até acho que às vezes está ficando louco, mas é um ponto de vista interessante que eu queria até compartilhar contigo e ver qual seria a tua ideia a respeito do que eu vou falar. Porque quando a gente faz a ação para revisão de alimentos, e eu estou dizendo que houve uma alteração no binômio, de modo que as minhas possibilidades não são mais aquelas que outrora foram levadas em consideração, eu vou pedir uma tutela provisória, de urgência, para fins de que aquilo que eu vou receber, o fim, seja antecipado, consegue a diminuição do valor agora. E aí a minha grande preocupação em razão da pandemia, porque isso é transitório, e provavelmente isso vai passar. E se eu tenho uma tutela provisória deferida, por ser provisória, ela é reversível, ela tem a possibilidade de ser alterada ao final do processo. E, pelo artigo 13 da Lei de Alimentos, e tem uma súmula do STJ, acho que é a 621, que fala que a decisão, caso cancele aquela tutela provisória deferida, vai fazer retroagir os efeitos da sentença. E aí eu vou ter que pagar isso. E aí tem aquela questão de incompensabilidade, enfim, irrepetibilidade em alguns casos. E aí eu estava pensando, e troquei uma ideia com um processualista, como é que eu posso, de repente, sair desse risco? E aí tinha um projeto de lei. Esse projeto de lei, no dia 5 de maio, ele caiu fora, foi retirado. Né? Tinha. E ele falava da suspensão dos alimentos, se era o melhor termo ou não era, não sei. Isso. Mas a senadora Soraya. A senadora Soraya tinha uma proposta, ela retirou a proposta e há um substitutivo, eu acho que ela mesma vai apresentar, não sei se já apresentou, que foi debatido num corpo de 43 juristas, porque entenderam que aquele projeto estava um pouquinho difícil de passar. E a proposta que tinha naquele projeto era uma suspensão da exigibilidade do crédito. E eu acho que o que se consegue é minimizar os riscos, né? E jurisprudencialmente, até na prática,
já se conseguiu o abatimento do que já foi pago. Então, não é bem assim que são incompensáveis, porque foram pagos, né? Então, se foram pagos, já foram saldados. Agora, a diferença não tem condições da gente tornar definitiva, a menos que tu tenha uma tutela exauriente sobre isso. Então, por isso que eu pensei, de repente, em uma tutela cautelar satisfativa. É uma possibilidade. Dando provisoriedade, e aí eu sei que eu... E aí, claro, prestigiando boa-fé, dando racionalidade para aquilo e projetando, bom, que eu estou com um problema de movimento na minha empresa, que é da onde vem a lucratividade, eu prevejo aqui 6 meses até melhorar. Eu faço essa cautelar transitória pelos 6 meses, após isso volta tudo ao normal. De repente é uma possibilidade. Mas mesmo assim, pela natureza dos alimentos, eu tenho a sensação de que isso também pode te colocar em risco. Porque eu vou te concedo a cautelar e ela é preventiva de danos, vamos dizer assim, e no momento em que eu tiver que ajuizar a principal, vou ter que rediscutir. Eu acho, eu tenho mesmo, eu não sei se tem como fugir, sabe? Mas é que seria satisfativa, né? Não exigiria a necessidade do ajuizamento da principal depois. Mas aí tu tem uma antecipação de tutela. Eu acho que o juiz vai encarar como se fosse uma análise sem... tipo, vai o STJ brigando por isso, né? Ué, não dava, prestação de contas não dava, e daqui a pouco tá dando, né? Não dava e daqui a pouco tá dando. Então, isso, acho que... Já entrando, então, vamos lá. Porque a própria terceira turma, em 2019, um recurso especial da relatoria do ministro Vilas Boas Cueva, manteve aquele posicionamento que vinha desde sempre. E aí agora, mês passado, e publicado hoje, para nos brindar, vem a modificação por voto divergente, 3-2, para gerar a possibilidade de prestação de contas. E o interessante é que assim, isso não é, e eu digo com convicção, que não é o fim dos nossos problemas. Eu acho que agora, mais do que nunca, a gente precisa dar parâmetros para fazer funcionar essa ação de prestação de contas. Por isso que a gente está discutindo, e a jurisprudência vai ter um papel preponderante. A advocacia qualificada nessa área vai ter uma função preponderante para dar a delimitação do assunto. Exatamente. Nesse assunto, né, o que eu acho que pegava antes, assim, primeiro uma confusão de institutos que a gente tem na nossa ordem jurídica. Nós já falamos sobre isso em uma aula, lembra que tu estavas presente. As pessoas confundem poder familiar com guarda e com alimentos, né? São direitos diferentes, institutos jurídicos totalmente diferentes, mas quem não conhece o assunto confunde tudo isso, né? Antes da lei da guarda compartilhada, então estamos lá em 2008, eu até entendia por que as pessoas faziam essa confusão, porque o guardião, geralmente a guardiã, ficava com os filhos numa guarda unilateral e o não guardião, então, ficava exercitando o direito a alimentos e a convivência familiar, né? Então a gente tinha essa divisão bem certinha, assim, poder familiar é uma coisa, só que quem é chefe da criança mesmo é o guardião. Tanto que a gente brincava que o guardião recebia o troféuzinho de bom pai. No caso, a maioria, boa mãe, né? Significava que o juiz achava que ele era o mais qualificado para ficar com a criança. Nessa aula, só fazendo um parênteses, nessa aula que eu estava presente, o professor Rodrigo Mazei fez uma equiparação que eu achei lindíssima. Como se fosse um título de domínio. A decisão do juiz que me dá lá o termo de guarda unilateral é meu, eu decido sobre isso. Como se o filho fosse sua propriedade. Fecha parênteses. E é fato. E se a gente for olhar a doutrina do direito de Kant, ele apresenta mesmo tanto a esposa quanto sendo propriedade do marido, quanto os filhos sendo propriedade dos pais. Então esse assemelhado das pessoas com relação às coisas, ele esteve efetivamente tutelado pela doutrina jurídica oitocentista. Isso não é invenção.
Né? A gente diz assim, os casos de violência doméstica, os homens se sentem donos das mulheres, que absurdo. Não, gente, isso foi tutela jurídica fática, nós tivemos regras para dizer que sim, o chefe da família era o homem e estavam sob o seu exercício possessório, o Kant usa o termo possuidores, então é posse mesmo, a mulher e os filhos. Então, sim, os filhos estavam sob o domínio do pai ou da mãe. Tanto que o termo guarda, eu sempre fico pensando, né, o que é guardar uma coisa? É pegar uma coisinha assim, né, vou guardar aqui. Então, é um terminho assim ruim de negócio, né? Porque o que tu vai dizer pro teu filho se tu não disputou a guarda dele? Parece que é ruim. O que tu vai dizer para a criança? Que tu não quis ela? Não dá para dizer isso, né? Então, com a mudança da legislação, então, em 2008, nós tivemos a possibilidade de termos guarda compartilhada. Só que essa possibilidade ficou remotíssima, porque ninguém queria isso, gente. Então, ninguém... Que guarda compartilhada? As pessoas estão brigando, vão inventar essa porcaria de guarda compartilhada, o quê? Então, encerra tudo. E em 2014 vem a determinação. Agora a regra é a guarda compartilhada. E aí, pasmem, não colou de novo. Né? Porque mesmo sendo regra, não colou. E aí a doutrina veio fazendo um esforço muito significativo na construção de dizer, ei, quando a gente tem guarda compartilhada, a gente acaba com a tirania do guardião. A gente faz com que os dois tenham o título de domínio, porque as pessoas não sabem, em regra, que quando alguém tem guarda, o outro não perde o poder familiar. E ainda tem certos deveres, como, por exemplo, o dever de fiscalização, que é também, então nós falávamos da incompensabilidade e agora vamos falar de outro fundamento do acórdão, né, que é o dever de fiscalização daquele que tem poder familiar e sim, precisa fiscalizar os atos que acontecem com seus filhos. O ministro chama de função supervisora, ele até colocou em negrito isso. E tudo bem, e é isso mesmo, né, e tu vais ter essa experiência que nós como pais, nós vamos ajustando essa função no cotidiano, porque é muito difícil encontrar isso. Imagina uma família em que a conjugalidade se rompeu. Então, o dia a dia da paternidade e maternidade responsáveis, ele é de uma eterna repactuação entre fazer e supervisionar. E é assim, um faz, o outro supervisiona para ver se está tudo ok. Depois aquele que supervisionou vem a fazer e o outro supervisiona. E nós vamos revezando os cuidados com relação a essa criança. E aí, partindo dessa ideia, então, de que poder familiar é uma caixinha que está incluída nessa caixinha, gente. Então, na verdade, é um armarinho daqueles com várias gavetas, sabe a cômoda da avó? Poder familiar é como a cômoda da avó. Tem aquelas gavetinhas pequenininhas. Sabe qual que eu tô falando? Sabe, né? Claro, claro. Povo de Bagé, quem não teve uma dessa? Então, na primeira gavetinha tá os alimentos. Na segunda gavetinha tá a educação religiosa, que é um treco que as pessoas nunca falam, mas isso, gente, dá problema aos montes. Na próxima gavetinha tá a escolarização da criança. Na outra gavetinha tá a convivência familiar. Na outra está a convivência comunitária, que é diferente da convivência familiar. Na outra está a guarda, que é ter a criaturinha em sua companhia. O que a pessoa pensa? Que como o juiz deu a gavetinha da guarda para outra pessoa, perdeu a cômoda. Foi-se embora o boi com as cordas. Mas não. É uma gaveta que vai ser mexida só por uma pessoa. Entretanto, os dois continuam com a gaveta dos alimentos, os dois continuam com a gaveta da responsabilidade.
E aí eu tenho uma proposta que é, plagiando o catalã, né, da morte da guarda na ordem jurídica brasileira. Ele fala da morte da culpa, né, no contrato. É a morte Isso, da guarda. então, porque não faz o menor sentido falarmos em guarda, gente, quando a gente tem os dois com poder familiar e quando a regra é compartilhar a guarda, então não tem sentido. O que a gente precisa disciplinar é o exercício do poder familiar. Quem que fica com a criança em que horas, quem que leva para a escola, onde que ela vai estudar, quanto que ela vai receber e de quem. E é isso. E aí outra coisa que eu acho bem legal é pensar outras possibilidades para os alimentos, né, Daniel? Porque essa coisa de um passar o dinheiro para a conta do outro, e aí isso já desnatura a entidade familiar, e aí com isso eu já gero imposto de renda para quem recebe. Isso é de uma loucura atroz, assim, ó, eu pego, quando nós morávamos juntos, só tinha 10 mil reais para a família inteira, uma tributação de imposto de renda sobre 10 mil. Agora, eu ganho meus 7, passo 3 para a criança lá, que vai receber através do pai, no meu caso que sou hétero, mas podia ser da mãe, se eu fosse homossexual, beleza. Passei 3 para o outro genitor. Lá, eu pago imposto de renda de novo. É como, aqueles meus 10 já foram tributados, é como se a ordem jurídica punisse a dissolução da família. E aí, isso tudo, sabendo que se a criança morasse comigo, eu ia gastar pelo menos 5 ou 6 com a criança junto. Né? Então, exatamente. Eu tô pagando 3 e ainda achando ruim. Né? Que é o grande desafio. Pago os 3 e ainda acho ruim. E às vezes mas volta a vaca fria. Mas é difícil às vezes entender isso num contexto maior. O processo de família, e tu que trabalha com mediação, trabalha com esses métodos autocompositivos com uma maestria gigantesca, sabe muito bem que às vezes é difícil superar, né? E que é um entravezinho que faz essa visão um pouco nebulosa a respeito do restante do conflito familiar. Muito. Na realidade, assim, os pais sempre sabem a maioria das coisas relacionadas aos filhos, gente. Só que quando tu coloca um termo jurídico no meio da mesa, eles começam a disputar o termo jurídico. É muito interessante. Essa ideia de retirarmos a guarda do vocabulário jurídico e deixarmos guarda somente quando for uma guarda para terceiro, sabe? Ou quando for unilateral mesmo. Eu tive numa mediação, porque eles resolveram tudo. E aí a advogada falou, como que vai ficar a guarda? E a mediação parece que não tinha acontecido, eles voltaram para a mesma posição que eles estavam no início. E até que eles entendessem que não precisavam essa disputa, né? Foi um tempo, assim, foi mais 1 hora de mediação. A Cris deu a sugestão, é mais fácil fazer a declaração para criança. Mas se for pensar que é do mesmo grupamento familiar, né, Cris? O meu pensamento é assim, é mais fácil fazer a declaração para criança, eu concordo contigo, mas não tem sentido tributar na origem, porque esse pai ou mãe é responsável, e depois tributar da criança e abater da base de cálculo do pai. Quem é o responsável financeiro? Só uma reflexão, né? Quem é o responsável financeiro? Então não tem sentido abater da base de cálculo, porque já foi tributado na maioria das vezes, né? Mas é óbvio, paga menos, então tem o duplo benefício. Ser pagador de alimentos é ótimo, porque eu pago aquilo e ainda tenho um abatimento na base de cálculo e tá ótimo. E é mais uma preocupação para quem trabalha na área de ter um assessoramento contábil, caso não tenha esse domínio a respeito de como funciona. Né? Às vezes a gente faz o acordo achando que é um grande negócio. Exato. E aí depois só que não é um grande negócio. Vem a multa. E a multa, gente, é de 80% sobre todo o imposto devido. Então é ruim. É ruimzinho. É ruim. Mas vamos lá. 8 horas. Vamos lá. Temos 30 minutos. E aí foi essa lei. A gente vai se emocionando, e esse tema, e tu falando, soa como música para mim, porque eu concordo em gênero, número e grau com o que tu fala, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O poder familiar é o maior. Eu gosto de falar de guarda-chuva, que o resto está embaixo, mas pode ser cômodo da avó com as várias gavetinhas. Então, a forma como a gente materializa e ilustra isso
fica a critério de cada um, mas é bom para a gente poder entender do que a gente está falando. E foi essa lei de guarda compartilhada, a segunda de 2014, que trouxe, né? E eu fui ler até a justificativa de alguns aditivos, de alguns adendos ao projeto original, que não tinha a inclusão da prestação de contas. Houve uma alteração do parágrafo 3º para mudar a redação dele e incluiu o parágrafo 5º, que dava aquela ideia de prestação de contas objetiva ou subjetiva do pai não guardião, então fala de uma guarda unilateral, e que aí dava aquela possibilidade do direito de ação para visar a prestação dessas contas. Só que a jurisprudência que a gente tinha, essa que eu referi de 2019, ela esbarrava num problema técnico e dizia, olha, por mais que eu tenha essa repercussão aqui legislativa do parágrafo 5º do 1583, a gente esbarra, antes do Código de 2015, nas condições da ação. Falava que era parte ilegítima, falava que não tinha interesse de agir, e aí depois as condições da ação passaram a ser pressupostos processuais, lá do artigo 17 do CPC, legitimidade, interesse de agir, e aí a questão era a seguinte, e isso tá inclusive no voto do relator que nega provimento ao recurso para não dar a prestação de contas. E diz assim, olha, vamos lá, pai e mãe não têm nenhuma relação jurídica de direito material. A partir do momento que o pai paga os alimentos saem da sua esfera de patrimônio, integra a esfera de patrimônio do alimentando, é irrepetível, e como a ação de prestação de contas, ou exigir contas hoje, busca encontrar um crédito ou um débito entre as partes, se esvaiu toda a finalidade daquilo que está buscando. Logo, não cabe prestação de contas para alimentos. E aí veio... Essa era a jurisprudência do nosso tribunal, inclusive. Né? Nós tínhamos uma ampla maioria que dizia não há relação de direito material e quem teria legitimação para essas contas seria o filho e não o outro genitor. E como este não é o representante legal do filho, porque não guardião então não há como prestar contas neste contexto. Isso era massa. Isso aí. Salvo o Tribunal de Santa Catarina, que permitia a possibilidade. E que era... Pode falar. Segue. Tá. E aí, o seguinte, eu me empolguei aqui agora. E aí, no recurso especial esse, que é do ministro Vilas Boas, eu tenho o número aqui, é 1.637.378, com origem no Distrito Federal. E aí tu vai botar lá depois, né, nos comentários da live, tu vai botar lá isso aí para nós. Põe. Então tá. E aí, o seguinte, eles assim, olha, eu não nego a possibilidade da existência do abuso, lá do 187 do Código Civil. Só que isso não deve ser analisado nesta ação de prestação de contas. Isso tem que ser analisado numa ação autônoma, num contexto global. E aí veio agora essa decisão, o relator, de novo, é o Sanseverino, ele manteve o posicionamento atual da jurisprudência, e aí veio o ministro Moura Ribeiro, acompanhado da ministra Nancy Andrighi, e de um outro ministro que agora me fugiu o nome, e aí eles focaram nisso que tu trouxe. Autoridade parental, poder familiar, função fiscalizatória. Claro que, vamos lá, olha o recorte dessa decisão. Origem em Gramado. E aí, a ação foi ajuizada em 2015, o processo tramitou ao longo de todo esse período para em 2020 só ele ter reconhecido o pai o direito a ter a prestação de contas, a destinação, que a verba que ele pagava a título de alimentos para um filho com síndrome de Down, com necessidades especiais, qual era a destinação que esse valor estava sendo dado. Demorou 5 anos para poder falar no cabimento da ação dele, para superar aquela ideia, que para mim sempre foi equivocada, de que não existe interesse de agir. Ora, não existe interesse de agir. Claro que existe. E ainda tinha previsão legal da possibilidade disso. E todos os acórdãos diziam assim, é bem engraçado. Eu tive uma orientanda que fez uma pesquisa de campo sobre esse tema. Aliás, Ju, beijo para ti. E ela fez uma pesquisa pegando os argumentos majoritários e listando. E a coisa mais interessante é que dizia assim, né, fez uma análise de conteúdo aí para o povo que gosta da pesquisa.
Eles diziam assim, todos eles referiam em que pese a existência do artigo, ou seja, eu sei que tem lei, tá? Não tô me fazendo de louco. Então, em que pese a existência do artigo, entendo ainda que não há possibilidade porque tem um requisito processual. E no nosso tribunal mudou um pouquinho depois, essa legitimidade mudou um pouquinho depois da ação de exigir contas, então o novo CPC mudou um pouquinho, mas ainda assim eles não concediam a tutela. E aí, Daniel, eu fiquei pensando assim, num primeiro momento eu sempre pensei, não, tem que ter, porque se eu estou administrando um bem que é de terceiro, né, e estou administrando o bem do meu filho, né, porque eu estou administrando um bem de terceiro, quem presta tem o direito de saber para onde foi. E aí uma vez eu falei isso num determinado local lá na URGS, e o meu colega Jamil, que é um cara maravilhoso, professor Jamil, disse uma coisa que eu nunca tinha pensado. Eu em tese concordo, Simone, mas tu não concorda que isso é uma sobrepena para as mulheres? Porque tu sabe que eu não sou dessas coisas da questão de gênero, mas a maioria das pessoas que administram as pensões são mulheres, e aí agora, além de fazer o pagamento, elas também vão precisar se preocupar com a notinha daquele pagamento. E que modalidade de prestação de contas vai ser essa? Vai ser a prestação de contas contábil? Será que não é um ônus excessivo exigir contas daquele que já está fazendo uma sobrecarga de funções? Porque, enfim, estar na parentalidade efetiva, no exercício efetivo, já é mais... E eu fiquei com aquele argumento na minha cabeça, sabe? Não conseguia parar de pensar nisso. Não elaborei ainda, porque eu tenho uma tese de que eu acho mesmo que é muito fácil para quem gere as contas de uma criança provar, até porque nós não temos muitas pensões de 20, 30 mil reais, né, gente? Vamos ser realistas, a maioria da população brasileira vive aí abaixo da linha da pobreza e com a tendência de viver pior. Então, é uma certa fantasia daquele que paga a pensão de que a pessoa está gastando, sei lá, em unha e maquiagem, não sei o que a pessoa pensa. Então... né, é mesmo, e vou dizer para vocês faticamente, com amigos e com pessoas muito próximas, quantas vezes eu não preciso lembrá-los de que juntos das crianças e adolescentes pagariam mais, bem mais, né? E aí o Fernando lá está dizendo, eu não consigo, se eu clicar nas coisinhas me paralisa aqui. Assim, o prazo ele traz um ponto muito interessante, que inclusive também hoje eu estava falando com a Dani, que era o seguinte, o prazo, como é uma ação de cunho pessoal e que a lei não dá uma especificidade, ela cai no 205, porque a prestação de contas está exigindo uma prestação da outra pessoa, uma obrigação de fazer. Então, é um direito subjetivo, prescrição. Prescrição de 10 anos, porque não tem uma especificidade na lei. Só que aí ele está dizendo, é 10 anos? É 5? A ação de prestação de contas em si, o prazo prescricional é 10 anos. Agora, quando a gente fala de alimentos, a gente vai falar do quê? E tem um outro ponto muito legal, eu não sei a resposta, não sei qual é a resposta. Então, se for pegar as prestações alimentares que se vencem em 2, então eu estou lá com um direito material que se vence em 2 e uma prestação que vai a 10... de um direito material que se vence em 2, só que tem e que se a legitimidade é do filho, não corre prazo prescricional se ele tiver até 16. Então, o que? Imprescritível? A criatura vai poder ajuizar com 20, 18, 19, 20 anos ela ajuiza a ação? Só que tem um ponto de vista muito legal aqui, Simone. Eu confesso que me agrada isso. Em que pese a advertência lá do Jamil, do Jamil Banura, e a Dani está trazendo essa ideia aqui de qual é a utilidade dessa prestação de contas de 10 anos, é porque é o seguinte, eu não tenho dúvida, e a decisão é clara nesse sentido, de que não vai ser uma prestação de contas mercantil. Isso foi enfrentado quando ele superou a ideia da falta de interesse de agir. Ele diz assim, olha, vamos lá, dizem que a ação de exigir contas, uns dizem que é bifásico, outros dizem que é trifásico, mas que é para saber se presta, uma para prestar
e outra para executar eventual Julgar. saldo que se encontra. Tá, tudo bem, vamos lá. Mas nesse caso de alimentos, eu com base nesse caráter protetivo, de função de fiscalizar, supervisora, e ele inclusive traz, olha, a gente está falando de um dispositivo legal que está inserido naquele capítulo da proteção da pessoa dos filhos. Então, eu não preciso, e aí ele traz doutrina processual, dizendo assim, olha, o interesse de agir que tanto falam, na realidade, na ação de exigir contas, eu não preciso necessariamente pedir que se encontre um saldo. O meu interesse de agir está em demonstrar que eu tenho titularidade, que eu preciso disso, e eu não vou ter nenhum saldo, nenhum crédito, até porque tem essa irrepetibilidade. Mas a irrepetibilidade é um problema posterior, não anterior, para gerar a vedação de ajuizamento da ação. Então, eu tenho... Vem cá, meu filho. Tu fez um dodói, a mamãe tá aqui falando de prestação de contas e de alimentos. Tu te alimenta bem, rapaz? Tchau. Que pronto, figura. Eu fiz um dodói bem aqui. Tá bem. Esse é o direito de família. Então, Mãe, eu fiz um dodói. Eu ouso Diga. dizer que é uma prestação de contas sui generis. É uma prestação Concordo. de contas que não tem a finalidade do rito especial. Isso, com certeza não pode ter. E aí, eu acho que algumas cautelas a gente vai ter que tomar, que é, do mesmo jeito que existe a participação especial de exigir contas, existe a ação de dar contas. Então, uma boa cautela que se pode ter, todas as pessoas que são... pessoas que gerenciam dinheiro de terceiros, né, é a ação de dar contas, porque não importa exatamente o saldo, mas a modalidade de gasto, né? E essa modalidade de gasto, ela te dá um habeas corpus preventivo quando tu já informa a modalidade de gasto que tu tens com a criança. E aí, para a gente conectar com a live do Dr. Rui lá, a lista, aquela das necessidades das crianças, gente, ela é, infelizmente, um máximos, porque eu nunca vi juiz nenhum passar o valor da lista. Então, você sabe que tudo que você colocar na lista vai ser dali para baixo, isso é um teto. E aí, quando você tem uma ação de dar contas, que pode ser manejada, então, por aquele que tem a administração do dinheiro de terceiro, do recurso de terceiro, eu, com isso, evito uma outra de exigir. Porque na contestação dessa de dar contas, qualquer malversação já vai ser apurada. E aí eu faço com que o outro não venha todo cheio da razão, me dizendo que não dá. E sobre isso, Daniel, por conta dessas questões que a gente tem, então agora pode prestação de contas, cabe para todos os casos, é uma pergunta que foi feita. Esse paradigma, gente, ele é um paradigma que está muito calcado em guarda unilateral, tá bem? Então não é um paradigma de guarda compartilhada ainda, é um paradigma de guarda unilateral, em que pese nós tenhamos uma guarda compartilhada com um prestador de alimentos, certo? Na literalidade do dispositivo da guarda unilateral e numa circunstância de alguém que tem o dever de fiscalizar. Então, eu acho que neste momento já está disponível, quem está falando lá, eu acho que é Ticiane Advogados. O acórdão saiu hoje, então o acórdão foi bem específico e vocês... Nos argumentos de decidir, eles são muito cautelosos, né, Dani? Não sei se tu tivesse essa sensação, sim, assim. Sim. Tipo, tem coisa assim, eventual desconfiança de tais questões. Então, assim, eles querem trazer uma prestação de contas sui generis para aquele que é não guardião e alimentante. Me pareceu isso. Me parece. E aí, coisas importantes para nós, advogados, quer dizer, agora eu nem tanto, mas coisas que eu acho que podem ser pensadas e que surgiram na mediação. Um fundo, gente, um fundo. O pessoal está ali contribuindo. Um fundo para o pagamento de alimentos, uma conta corrente
a ser operada pelos dois, certo? Então, uma conta solidária em que cada um aporta X e que eu constituo a obrigação alimentar dúplice. Essa solução foi dada numa mediação com pessoas super esclarecidas e de uma forma maravilhosa, porque assim eu elimino a prestação de contas, porque a prestação de contas ela é no débito-crédito da conta corrente das crianças. Então aí, quando for possível isto, coloca-se ali. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram um termo do que seria retirado daquela conta. Então, cada uma das retiradas que fossem diferentes, eles já conversavam, né, com relação a isso. Isso é muito interessante porque são pessoas esclarecidas que chegaram a um consenso a respeito disso. E a mediação, de novo, é uma excelente ferramenta para essa finalidade. Agora a gente está trabalhando com outras ideias, e aí o litígio, a gente bota a régua lá em cima, questões mais graves. E até me soa aqui o Jorge Grilo, advogado de Pelotas, um amigo, um grande abraço, diz aqui que, olha, o meu cliente é guarda compartilhada. Ao meu sentir, e eu vou tentar imaginar o que tu está pensando, Simone, mas eu lembro que a gente conversou sobre isso numa ida a Passo Fundo, com todo mundo de BDFAM para falar daquele, antes do congresso que tinha lá, né? Gaúcho. Mas me parece que o fato gerador do encargo de prestar alimentos não é o tipo de guarda, é o pagamento da prestação alimentar. Então teria o direito, independentemente da modalidade de guarda, até porque, de novo, a modalidade de guarda é diminuta perto do poder familiar. Seja pela imaginação que a gente tem, a guarda-chuva ou o cômodo da avó. Então a gente tem... Doutor Fernando concorda conosco, tá? Que não vejo óbice no caso de guarda compartilhada. Exato. Eu também não vejo óbice, gente. Salvo a literalidade da lei, tá? É importante que se diga. Você vai ter lá um ônus argumentativo em cima da literalidade da lei, que é de conversar, né, sobre isso. A Ana Brochado está aqui dizendo, Ana Carolina, eu tô contigo com o professor Tepedino, morte da guarda no direito brasileiro, falecimento da guarda, tira essa palavra daí. Genial o artigo do Tepedino, genial. E antes da segunda lei, eu não me lembro de quando é, mas tem acesso à internet, volta e meia eu faço essa referência, muito. Professora Ana Carolina está aqui, ó, dá um oi para ela. Que honra! Meu referencial teórico também, professor. Nossa, que legal. E outro ponto interessante é que a prestação de contas ela é objetiva e subjetiva. E esse aspecto pouco se encontra. Eu fui atrás para saber, enfim, encontrei um artigo do Flávio Tartucci falando sobre isso, porque o objetivo me parece que ele faz uma comparação com a boa-fé. A boa-fé objetiva e a subjetiva. Me parece, talvez, no raciocínio aqui que eu faço, de que a prestação de contas objetiva seria do ponto de vista matemático em si, de saber efetivamente crédito e débito. E, do ponto de vista subjetivo, de saber para qual finalidade e por qual razão está sendo direcionado para aquilo. E aí ele dá uma preferência para o critério objetivo. E aí, trazendo essa ideia para a prestação de contas, que é uma prestação de contas ao nosso sentir, já que tu concordou com isso, sui generis, eu não vou ter uma decisão, salvo engano, que vai julgar boa ou ruim. Mas eu vou ter o conhecimento para onde foi destinado e o que eu vou fazer com aquela informação, eu vou ver. Porque até a própria ministra Nancy Andrighi disse que eventual malversação vai ser encaminhado por uma via ordinária que não é essa aqui da prestação de contas. E aí eu posso falar numa revisão, e aí eu não sei por que gastar tempo numa prestação de contas se não fazer pela cognição exauriente a própria revisão. Ou, nesse caso... Eu te digo por quê. Porque a revisão dá o efeito, ei, safadão, paga essa pensão, ei, safadão, paga essa pensão. E a prestação de contas gera uma legitimidade, que agora eu vou chamar de subjetiva, mas não para confundir, leva uma legitimação de esclarecimento. Sim. É como se eu estivesse dizendo para o outro, olha, eu só quero saber, e eu tenho o direito de saber. Enquanto uma ação revisional, em que pese ela se preste para isso, que a gente sabe que numa revisional o que a gente vai fazer é saber onde que estão sendo gastas as coisas, é isso que a gente quer.
né? Quando não tem um motivo específico ali para fazer, advogado faz isso direto, pelo menos os que eu conheço por aí, não aqui nessa cidade, no Canadá, lá. E essa questão da prestação, ela vem, parece, com um dado de um inconsciente coletivo diferenciado. E aí, teve uma colega, eu imagino que seja uma colega por conta do perfil, que tem um perfil lindo, que ela colocou aqui, é que aquela decisão é muito específica, porque ela tinha um indício de malversação há muito tempo, então era um grande valor, mas a gente precisa olhar para essa decisão como paradigma, gente. Nunca antes na história desse país isso tinha sido possível. Então, abriu a porteira. E às vezes o que precisa é um julgado que abre as portas, né? Aqui no Sul a gente fala que abre a porteira e aí quando dá o disparate do gado, gente, o povo vai e o resto vai. Né? Então, e essa é a grande repercussão, né? E eu não sei vocês, mas eu tinha muitos clientes que queriam que se fizesse a prestação de contas, mesmo assim. Mas por que não dá, doutora? Mas como assim que não dá? Eu preciso saber onde é que ela está gastando. R$300. Mas a pessoa queria muito saber onde que estava gastando R$300. Claro que foi para o brinco que a pessoa comprou os R$300. Então, né, como o dinheiro não tem a possibilidade de ter o carimbo ali para a gente, né, saber o número da notinha que vai ser gasta com aquela coisa, a liquidez do dinheiro faz com que isso aconteça. Exato. 2 pontos ainda para tentar contribuir, de que a própria ministra Nancy Andrighi também fala de que, eventualmente, se a destinação não está sendo dada para algum lugar, enfim, inclusive pode ensejar aquilo que a gente fala da responsabilização por omissão, por negligência, que vai ser demandada num outro processo. Eu poderia que, de repente, até uma produção antecipada de prova antes do procedimento, podemos pensar dessa forma, né? E um segundo que me fez refletir, e já que a gente tem esse interesse, mas eu preciso, por requisito legal do CPC, que é o 550, parágrafo 1º, que diz, olha, eu tenho que detalhar, eu tenho que especificar a razão pela qual eu peço essa prestação de contas. E se aplica para o procedimento especial, vai se aplicar para o procedimento ordinário, o procedimento comum. Que me parece que é o mais adequado pela fala da ministra Nancy Andrighi e pela fala também do ministro Moura Ribeiro, que fala, eu admito, desde que não tenha o propósito de achar valores, como saldo ou crédito. E aí eu acredito que vem à tona algo muito importante, que é eu demonstrar, especificar o que eu pretendo e por qual razão eu preciso da jurisdição. Então eu constituo em mora, notifico, ou se as contas são prestadas de uma forma obscura ou com falta de informação, isso legitima o meu propósito em juízo. E aí eu demonstro isso na minha petição. Desculpa te interromper. Não, as Graces estão dizendo ali, movimentar o judiciário por tão pouca coisa que são elas, né? E sim, e é isso, o exemplo que eu dei de R$300, às vezes são R$1.000, né, gente? E se a gente admitir prestação de contas para os R$100.000, a gente precisa admitir para os 300. Ou então não vai ser prestação de contas, porque o direito, ele é o mesmo, é alimentos. E não existem alimentos de maior importância ou de menor importância. Então isso a gente também precisa pensar. E eu acredito que a gente teve, sim, toda uma construção jurisprudencial vedando a prestação de contas em função disso. Porque imagina o grau de beligerância e tudo mais que vai acontecer com as pessoas querendo contas e querendo contas. E esse limite concedido pelo STJ, que é o limite do não valor, né, do não pilas. Então assim, ó, eu vou apurar aqui, se isso aqui, ou seja, se eu tenho alguma situação de malversação ou não, se isso aqui está claro, está obscuro, eu vou ter aqui o julgamento dessa prestação de contas, ele vai ter que ser muito cuidadoso, né? Exato. E aí a Grace diz assim, mas tem que ter uma justificativa de mau uso de valores. E aí o ônus argumentativo do ajuizamento da prestação. Porque não vai ser a legitimação aquela genérica na verdade não é prestação de contas, tá, gente? É exigir contas, o nome da bendita da ação hoje em dia. Então, assim,
para eu ajuizar a ação de exigir contas do outro, para eu exigir contas do outro, eu preciso fundamentar o meu pedido. Então, não é um direito subjetivo simples. Ele é similar para mim, talvez eu esteja equivocada, ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica no processo de família. Como assim? A desconsideração, gente, ela é um ônus grave e ela precisa que antes que o juiz conceda a desconsideração, de uma justificação material densa e significativa e substanciosa para que o juiz diga sim, dá para desconsiderar, vamos dizer assim. E para mim parece que eu vou ter essa dúplice averiguação na prestação. Primeiro, uma justificativa forte que se leve a exigir contas, porque R$300 para uma criança, por exemplo, na idade do Antônio, meu gurizinho de 3 anos, gente, R$300 é só farmácia. Se usa fralda, ferrou, porque pode ser ecológica, inclusive pegar fraldinha de pano, vai pagar R$300 pelas fraldinhas de pano, né? Buscando Sem um dúvida. ponto. É um estímulo, Tem alguém, eu não consigo. mesmo que pela dor, para a transparência nas relações parentais, sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito que isso vem como algo positivo, ou pelo menos eu quero encarar dessa forma. Eu preciso encarar isso como positivo, porque também não dá para a pessoa que é o guardião achar que tem a estrelinha como que chama aquilo que a gente ganha no campeonato de futebol? Troféu. Né? Não dá para o guardião achar que tem o troféuzinho que está isento de tudo, entendeu? Realmente não dá. E os humanos são super esquisitos, e é muito fácil do humano cometer abusos, né? Exato. Criar filho, porque vai tornar um inferno juntar tudo. É absurdo, Grace. É isso aí. Mas vou te dizer, talvez, se as pessoas fizerem isso, elas vão conseguir suporte para as revisionais de majoração. Sabe por quê? Exatamente. Porque a gente não tem o hábito de botar tudo no papel. E aí, como eu sei que eu vou ter que fazer, eu vou me dar conta que... Não, só um pouquinho, essa pensão aqui não dá. Esqueci de colocar tal coisa, que eu acho sim que vai dar fundamento para revisão. Simone, são 8h27. Sim, senhor. Até um ponto, não estou cortando, muito pelo contrário, mas só racionalizando para a gente ir para os finalmente. E aproveitando que é finalmente, vou tentar ser rápido e rasteiro. Uma parte final que é bem interessante dessa decisão do ministro Moura Ribeiro é de que eles assim, olha, fica a critério do juiz da causa colocar a temporariedade dessa prestação de contas. Por quê? Porque os alimentos é uma prestação continuada, é todo mês. E aí, a todo mês a pessoa vai ter que vir prestar contas. Então, esse é um outro ponto que a gente vai precisar muito refletir. E aí, falou em abuso, e o que me veio até, porque assim, eu peço um período de prestação de contas. 8h28. Peço um período de prestação de contas. E aí, ok, prestadas as contas, eu tenho essa informação. Daqui 2 meses eu faço outra prestação de contas, e faço outra, daqui a pouco quem está fazendo o abuso processual, e tem decisão do STJ nesse aspecto, sou eu. Porque eu estou querendo criar picuinha. Isso a gente não pode desperceber, tirar de atenção. Porque acho que o grande viés de estancamento dessas ações era porque os conflitos familiares geram esse tipo de ação. Só que eu acho que o ambiente técnico nos permite fugir disso. Só que a gente precisa ter autorresponsabilidade. A gente precisa saber daquilo que a gente faz. Em vez de botar lenha na fogueira, e aí vem a atuação do profissional do direito de família, e também poder lidar com essas coisas de uma forma mais racional. 8h29, consegui em tempo. Muito obrigado, Simone, por estar aqui conosco, por poder estar compartilhando a tua sabedoria com a gente sobre alimentos e prestação de contas. Muito obrigado. Serei Salva a live. Grato. Posso postar no meu canal do YouTube? Tem autorização? Só se tu deixar eu também postar. Combinado. Tá autorizado. Para todo mundo. Salva a live. Obrigado. Até a próxima. Salva a live, Daniel. Vamos salvar.